da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis repouso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Foi muito bom semana passada celebrar lá no interior de São Paulo 70 anos de vida de Parrim, né? Como vocês falam aqui, né? Na vida do meu pai foi muito bom estar com a família. Mas alguns dias não, já deu saudade. É melhor ele estar de volta. Irmãos, irmãs, aqui hoje, esse texto de Mateus, no capítulo 11, do versículos 26 a 30, quero meditar algo com vocês, que ontem, enquanto rezava diante do Santíssimo Sacramento, o Senhor me deu uma compreensão muito diferente de uma leitura bíblica que eu já tenho feito desse Evangelho ao longo desses 20 anos de missão. Então quero com muita alegria partilhar essa compreensão que o Senhor trouxe ontem à luz do seu Espírito. E aqui tem um ensinamento importante para nós. Eu me lembro que logo quando eu cheguei na Aliança de Misericórdia, no ano de... A minha conversão foi em setembro de 2002. Em 2003 eu participava da Aliança, na minha cidade. Aí fui crescendo o chamado de Deus. Então fui deixando tudo para responder esse chamado. E aí em 2004, logo que eu cheguei na casa de formação, uma das nossas dentre os nossos fundadores, né, tinha a Maria Paula, que já veio a falecer. Queríamos que está na eternidade com Deus. E era ela que no caminho de formação ia nos fazendo nos apaixonar cada dia mais por Cristo e na sua palavra. E algo que me marcou logo nos primeiros anos de caminho formativo, dizendo: olha, nunca se acostume com o que os outros dizem sobre a palavra ou do que você já pensa que já conheceu. E ela, citando um dos documentos da igreja, a Dei Verbum, um dos 4 documentos mais importantes do Concílio Vaticano II, ela dizia que, citando esse documento, que a palavra de Deus ela nunca se esgota, e sempre ela se atualiza no hoje da nossa existência, no hoje da nossa história. Então, quando eu revivi essa experiência ontem, rezando e pensando que Deus gostaria de falar a todos nós hoje, eu me relembrei disso também. Então, esse ensinamento espiritual para nós: nunca se acostume com aquilo que eu penso que já sei de Deus.
Não limitemos o mistério, como dizia Santo Tomás de Aquino, e os outros passos da igreja também, não limitemos o mistério insondável de Deus. Tanto que o próprio Santo Tomás de Aquino, que é uma referência não só para nós católicos, quanto para tantos evangélicos também, que procuram nos seus ensinamentos, para escutar, conhecer mais, fazer uma imersão na palavra, nos mistérios da fé, no conhecimento daquilo que o Senhor nos fala, nos instrui, nos ensina. Ele, quando estava já próximo à sua partida para a eternidade, ele teve uma experiência tão profunda com Deus. Ele falou: olha, tudo que eu escrevi até hoje não se compara a essa excelência do conhecimento de Deus. E aqui é interessante porque lembramos também da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, quando Paulo vai dizer que tudo que ele tinha conhecido na teologia, na escola de Gamaliel, como um bom judeu, tudo que Paulo tinha vivido à luz da fé, como um bom fariseu formado na tradição judaica, e ali encontrando a plenitude na revelação a partir do Verbo eterno que se encarnou e habitou entre nós, a pessoa de Cristo, perante o conhecimento de Cristo, tudo para Paulo se tornou esterco. Nada do que eu achava que eu conhecia até hoje se compara à experiência do hoje, que Cristo me permitiu viver. Isso foi a vida de Paulo, mas que no hoje, Deus quer permitir que eu e você possamos também ser tocados, amados e abraçados por Ele, descansar nele, ser curado por Ele, ser iluminado por Ele, para poder procurar conformar ainda mais a nossa vida ao querer de Deus, à vontade de Deus. E a palavra que vamos meditar juntos é essa expressão do Evangelho: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se voltarmos uns versículos antes, porque o texto de hoje é Mateus 11, de 26 a 30, mas se olharmos do 20 ao 24, qual é o contexto, o cenário? Quem são os interlocutores de Jesus? Jesus está falando com quem? Com os escribas, com os doutores da lei, com os fariseus. E o que estava acontecendo lá, o que acontecia na mente de Jesus, no coração de Jesus, do versículo 20 ao 24, desse capítulo 11. Jesus, ele censura severamente os seus contemporâneos, pela incredulidade com que o haviam recebido. Eles não compreenderam que Jesus era o Verbo eterno de Deus que se encarnou para nos salvar no madeiro da cruz. Eles não queriam acolher, não entenderam que Jesus era o enviado do Pai. Então Jesus, ele abre o seu coração e os seus lábios, pronunciando essa oração intensa ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste, dependendo da tradução bíblica, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Irmãos e irmãs, o mistério que nós meditamos hoje é muito particular, porque nós vamos, pelo influxo do Espírito Santo em nós, entrar no íntimo daquilo que Jesus rezou ao Pai. E essa graça com o Espírito Santo, Paulo vai dizer na segunda leitura hoje, no capítulo 8 aos Romanos, de entrarmos nessa ciência de Deus, no conhecimento de Deus. Jesus dá graça por ter concedido, dá graça ao Pai por ter concedido aos pequeninos, aos ignorantes, porque não tinham tanto acesso ao conhecimento da Sagrada Escritura, por isso o termo bíblico aos ignorantes, em oposição aos sábios entendidos, os doutos escribas. Então ele dá graça porque a verdade, Deus revela a verdade da sua pessoa e da sua missão aos pequenos. Prossegue convidando mesmo os mais pequenos, cansados e oprimidos, a entrar na relação e acolher o jugo da mansidão por ele testemunhada em lugar da lei. Interessante porque essa palavra conhecer, ela aparece por diversas vezes nos escritos joaninos, no Evangelho de São João. Mas nos evangelhos sinóticos, do grego, sobre o mesmo olhar, que é Mateus, Marcos e Lucas, poucas vezes aparece. Então, olhando aqui esse capítulo 11, sobre o viés dos escritos de São João, é muito interessante porque a palavra conhecer, no grego, ela tem um sentido como se fosse, imagina aqui essa imagem da Virgem Maria,
É como se a imagem estivesse coberta por um TNT preto. Então você vai chegar aqui, você vai olhar, e se ainda tiver uma ponta segurando desse lado e outra desse, então você vai olhar, você não vai ter a visão do que está ali atrás. E a palavra conhecer no grego tem sentido, né? Ou seja, tirar o véu. E Deus dá a conhecer o coração da Trindade a nós hoje nessa Santa Missa. Tirar o véu, ou seja, trazer clareza, entendimento à nossa mente. O que Deus quer que eu pratique hoje na minha vida como cristão? Como Deus quer que eu viva o meu comportamento? Mas mais que o comportamento, é a minha intimidade na oração com Ele. Então, conhecer no grego, tirar o véu. Ou seja, uma vez que se tira o véu, São Tomás de Aquino vai dizer, é ter a ciência do mistério trinitário do amor. Deus que constantemente, noite e dia, Ele quer revelar o seu amor a mim, Ele quer revelar o seu amor a você, enfim, Ele quer revelar o seu amor à humanidade. Que é por isso que Deus desceu à terra para nos resgatar do vale da sombra da morte pelo erro de Adão. Ou seja, tirar o véu é conceder a mim e a você nessa missa hoje. Deus quer nos dar a capacidade iluminativa de entender o querer dele desde nascer ao pôr do sol em nossas vidas. E a palavra que o Senhor trouxe em oração, Isaías 55, versículo 8, que nos ajuda a compreender esse querer de Deus, o entendimento de Deus, a vontade de Deus. E lá atrás, no Antigo Testamento, instruindo o povo de Israel, o Senhor já dizia através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Como isso pode iluminar hoje a nossa vida espiritual? Uma pergunta: quais exercícios espirituais preciso praticar para tirar o véu do homem velho e trilhar os passos necessários para compreender o querer de Deus na minha vida? Um teólogo italiano, que ele comenta sobre a segunda leitura da missa de hoje, vai nos ajudar muito ao dizer que o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos é dedicado a ilustrar a vida segundo o Espírito, que se opõe à vida segundo a carne. Então, por que é importante tirar o véu constantemente? Na oração no dia a dia, na meditação da palavra de Deus, vindo à missa domingo, escutar o Senhor que quer falar no nosso coração. Conforme vai tirando o véu, nós vamos, consequentemente, eliminando sempre o velho Adão que quer ressuscitar em nós, com pensamentos e querer, motivações que não tem nada a ver com o querer da santidade de Deus no nosso dia a dia. E por isso Paulo está dizendo aqui aos romanos a importância de, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, de vivermos uma vida no Espírito, porque nós constantemente vamos ser tentados a viver uma vida na carne, nos pensamentos humanos, não como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, mas como homens e mulheres que até estão na igreja, mas vivem segundo uma vida natural, não segundo uma vida no Espírito, qual Paulo está advertindo a comunidade dos romanos. Os versículos da leitura de hoje mostram a novidade da vida cristã, fundada sobre a força do Espírito que habita nos crentes. É o próprio Deus que anima a partir do interior. E esse teólogo, José Casarim, continua dizendo assim: com o batismo, o homem torna-se participante da morte e ressurreição de Jesus, da vida que o Pai deu ao Filho, arrancando-o da morte. Essa vida reanima o cristão, tornando criatura nova. Quais exercícios espirituais preciso praticar para tirar o véu do homem velho e trilhar os passos necessários para compreender o querer de Deus na minha vida? Primeira consciência que eu preciso ter, que no dia do sacramento do batismo, eu falei isso aqui algumas vezes, mas isso nos ajuda muito a compreender esse mistério do querer de Deus na prática da nossa vida. Quando uma evangélica estava na igreja que eu cuidava antes, em São Paulo,
que no momento que acontecia o santo batismo, ela viu que a igreja já instrui desde os primeiros séculos. Ela teve a mesma visão que Santo Agostinho teve. A igreja vai ensinando vai ensinando a todos nós há tanto tempo. Na hora que o padre batizava, ergueu o círio pascal, que é a presença de Cristo na Sagrada Liturgia, e foi ali abençoar a água, ou seja, a oração que se faz, porque no batismo nós morremos o velho Adão e ressuscitamos um novo homem em Cristo Jesus. Quando eu tomei o círio pascal sobre as mãos, ela viu o céu se abrindo. Eles não têm a devoção aos santos, né? Então ela via vindo de trás do altar São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e a igreja se enchendo de luz. Quando eu fui batizar a criança, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí ela viu os céus abertos, e teve uma compreensão espiritual que, do coração da Santíssima Trindade, uma luz que descia, perpassava o corpo da criança, consagrando a alma dela eternamente para Deus. É isso que aconteceu no meu batismo, é isso que aconteceu no seu batismo também. Então, quando esse teólogo diz que o Senhor nos deu a graça pela morte e ressurreição de Cristo, de participarmos da vida de Deus, ou seja, no sacramento do batismo, nessa luz que perpassou o nosso corpo e consagrou a nossa alma a Deus, desde o batismo fomos separados para sempre para Deus. Naquele momento se cumpriu o que estamos lendo no Evangelho hoje. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste tudo isso aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Ali, quando éramos pequeninos, Deus se deu a conhecer e muito mais. Ele nos permitiu participar desse mistério do amor dele, desse transbordar da Santíssima Trindade, que foi a obra da criação, que infelizmente foi se perdendo no pecado de Adão. Adão foi expulso do paraíso, caminhando pelo deserto, no vale da sombra da morte, mas Jesus veio para nos resgatar. E ele, cumprindo a sua obra na ascensão, subindo aos céus, ele permitiu de novo, deu esse acesso, porque Jesus, como Deus incriado, criou uma possibilidade de eu e você participarmos de novo da vida dele. E essa participação que a igreja chama de sacramento do batismo. Aqui, irmãos e irmãs, foi só o começo. Porque no momento da graça do batismo, o influxo da graça de Deus foi trabalhando em nosso interior, se cumpriu ali a profecia de João, capítulo 7, versículo 37. Se creres, do seu interior manarão, dependendo da tradução bíblica, transbordarão rios de água viva. É a graça de Deus que desde o batismo circula na nossa alma, nos permitindo crescer em sabedoria, estatura e graça. Mas quando que essa graça se interrompe? Quando eu firo um dos 10 mandamentos pelo pecado mortal. Por isso a graça de se confessar sempre que necessário. Que quando eu me confesso, Deus me dá a graça de retomar novamente a graça que Ele nos deu no dia do Santo Batismo. E aqui estamos falando só do princípio da iniciação cristã. Batismo, confissão, e vem a garantia da eternidade, que é a Eucaristia que vamos receber hoje nessa Santa Missa. Tendo consciência disso, 3 passos importantes dentre tantos que a igreja nos oferece, que pode nos ajudar a compreender o querer de Deus na nossa vida, quais exercícios espirituais devo praticar ao longo da minha semana, para poder crescer na vida de Deus, para poder ter os meus ouvidos espirituais sensíveis àquele que hoje quer falar no meu coração. E a primeira palavra é escutar a Deus através da igreja. E uma riqueza espiritual que São Francisco de Assis deixou a nós, de tanta beleza e expressão, escritos espirituais, uma delas foi ele formando os seus líderes, dizendo: é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. E tem muitas pessoas hoje querendo acertar sozinho, influenciado por tantas ideologias, por tantas coisas. Não, a igreja disse aquilo, mas vou fazer desse jeitinho aqui. Aí fica querendo dar o jeitinho brasileiro no seu caminho com Deus. Não dá, irmãos. E aqui lembramos também de Santo Agostinho, que dizia que só podemos amar o que nós conhecemos. Como poder amar mais a igreja? Como poder amar mais a Cristo?
Como poder ser mais íntimo de Deus? Procurando conhecer o depósito da fé, tanta riqueza que Deus foi inspirando através do santo ao longo dos séculos. E aqui uma máxima do século V para os santos padres da igreja era: eu preciso buscar conhecimento, eu preciso conhecer a vida de Deus, eu preciso conhecer a vida da fé. Eu crer para entender e o entender para crer. Como que eu vou compreender o que Deus quer no meu dia a dia se eu não tenho nada de conhecimento do que a igreja diz sobre o Deus que eu procuro viver, sobre o Deus que eu procuro seguir, sobre o Deus que eu procuro andar todos os dias? Mas irmãos e irmãs, graças a Deus, está crescendo em nossa geração a prática do aprofundamento da fé, à luz da doutrina da igreja. Se algumas pessoas se aproximou, seja nessa missa, seja lá de quarta-feira também. Quando eu paro, eu ficava preocupado quando as pessoas iam receber Jesus igual pinça, né? Pegando com o dedo assim, né? Não devemos julgar ninguém. Mas quem tem o conhecimento à luz da doutrina da igreja, o que é a Eucaristia, jamais vem com o dedo. Aqui nós melhoramos muito, já chegamos a 95%. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos chegar aos 100%. Amém, igreja? Na Bolandeira chegamos aos 100 quarta-feira também, na noite de cura. Graças a Deus. Não, porque essa pessoa vem até com uma piedade, junta a mãozinha, pega, tudo bem. É uma piedade porque, nossa, vamos receber Jesus tranquilo. Mas quando nós sabemos, é Deus que está se dando nesse altar por mim. Eu não vou de qualquer jeito receber Jesus. Até a minha atitude eucarística, numa ação espiritual, quando eu venho na fila da Sagrada Comunhão, é diferente. E se eu sei, pelo conhecimento da doutrina da igreja, quem é o Deus que eu estou recebendo, quando eu retorno ao meu lugar, graças a Deus aqui eu mesmo não percebi isso, mas em outros lugares sim. Eu não vou perder tempo ficar cochichando, conversando com o vizinho. Eu vou me inclinar na interioridade do meu ser e poder adorar Deus eucarístico que está dentro de mim. Que privilégio, irmãos e irmãs, somos católico, apostólico, romano, hoje nessa missa receber Deus. Meu Deus, só de pensar, nós vamos me comover. Receber Deus dentro de nós. Eu me lembro quando eu estava ainda lá em São Paulo, na igreja que nós cuidamos de adoração perpétua. E, bom, como responsável da igreja, né? Tinha hora que eu não estava lá, mas passava por lá, né? Dá uma olhada, como que tá. Que nem todo mundo é o que é na frente do Pai. Às vezes na ausência é outra coisa, né? Então, como eu já tenho experiência de 20 anos, né? A gente fica esperto, sábio na vida, né? Então, de repente, do nada apareceu na igreja lá. Aí um dia eu apareci, entrei bem tranquilo, ajoelhei. Aí percebi que tinha 3 adoradoras conversando de lado e Jesus exposto, e elas se costam para Jesus. Aí eu respirei fundo. Por quê? Eu não posso deixar transparecer a minha raiva pelo outro por uma graça que Deus concedeu para mim, não porque eu sou padre, também para poder instruir bem o povo de Deus na sacralidade litúrgica e naquilo que é a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas eu não posso cobrar do outro algo que Deus me deu. Mas tem uma coisa que com muita simplicidade nós podemos fazer: formar a consciência dos nossos irmãos e irmãs com caridade. Então fui até o dia do Santíssimo Sacramento, fiz um ato de reparação, graças e louvores se tem a todo momento, rezei. Eles perceberam um movimento diferente, se ajoelharam. Aí fiquei num instante de silêncio, rezando, pedindo perdão a Jesus. Que se ele está exposto é para ser olhado, né? Senão não tem sentido, né? Exposição, é para alguém ver. Aí depois eu chamei uma outra pessoa que ficou ali com Jesus, chamei as 3 pessoas de canto. Aí eu falei, só uma curiosidade, eu já estava mais calmo, tranquilo, sorrindo, né? Por que vocês estavam conversando de costa para Jesus? Ah, nós estávamos resolvendo uma coisa que ia ficar orando, mas vocês não estavam em 3? Sim. Então poderia uma pessoa ter ficado olhando para Jesus, as outras 2 resolviam conhecer o próximo horário de adoração e davam um retorno para outra. Ai, padre, perdão. Não é só pedir perdão para o padre, mas vocês estão adorando aqui há um bom tempo. Quem que vocês estão adorando? A pessoa falou, padre, eu até sabia que era errado, mas eu errei, peguei. Tá bom. Aí depois, o que eu fiz? Falei, bom, se está faltando formação de consciência, vamos preparar um dia de encontro e formação de consciência sobre a Eucaristia. Fizemos uma formação de Eucaristia, dobrou o número de adoradores
E o amor a Jesus para essas mulheres cresceram tanto. Por quê? Essa riqueza Santo Agostinho nos traz, só podemos amar o que nós conhecemos. Como está a nossa busca do conhecimento de Deus? Eu me lembro quando eu estava em missão alguns anos atrás, quando era o tempo que saí bastante em lugares do nosso Brasil, pregando encontro, retiro. Estava em Criciúma e fui dar uma bênção na casa de uma família. E eu achei interessante que eles não tinham televisão na sala, né? Mas tinha lá vários livros da minha biblioteca católica, né? Falei, há quanto tempo vocês viveram essa experiência? O rapaz falou, olha, eu era um fanático pela série da Netflix. Mas depois que eu fiz a minha experiência com Jesus, eu falei, olha, é bom eles quando assistir um filme, alguma coisa, mas eu quero conhecer mais a vida de Deus. Então eu conversei com a minha esposa, em comum acordo, nós tiramos a televisão, até porque tem celular, né, quando quer ver alguma coisa, né? Tiramos a televisão e nos inscrevemos para receber todo mês da minha biblioteca católica um livro que vai me ajudar a crescer na vida da fé. Isso foi crescendo tanto no coração deles que essa família fundou um grupo de estudo bíblico que está hoje influenciando toda a diocese de Criciúma. Não estou dizendo que você não pode assistir televisão, não é isso. Mas é entender no hoje da tua existência, da tua casa, da tua família, como está a minha procura pelo crescimento de Deus? Como está a minha procura para crescer no conhecimento de Deus? Porque tantas coisas que vemos hoje passam e não acrescentam nada na nossa vida cristã. Não traz substância para a nossa alma. O que traz é o conhecimento do Deus que se revelou e tem muito a nos instruir e nos formar. Eu falei o exemplo aqui do dia do Corpus Christi, né? Do nosso querido João, mas de tantas crianças que servem aqui também. O dia que eu fui celebrar uma missa ali no colégio Nossa Senhora de Fátima, aí ele pediu para servir na missa, os professores acharam estranho, né? Olha, bem, tem um garotinho, ele pode servir, tá todo mundo meio apreensivo, né? Aí ele falou, isso aqui já é de casa, tá todo domingo lá com o padre, graças a Deus, é da aliança. Vamos servir com o padre, sim. Aí no momento que estava dando a Eucaristia, eles se ajoelhou e ficou lá bem, né? A gente sempre vê aqui também. A professora ficou com, assim, numa visão, como diz Paulo, meramente natural, ficou com dó, foi lá no menininho, né? Falou, não tá doendo o joelho, você não quer levantar, porque ele ficou muito tempo de joelho, né? Mas por quê? Os pais fizeram uma escolha deles. Eu estou falando deles aqui hoje, mas se vir outros exemplos, eu posso dizer também. Nós temos que aproveitar os exemplos de fé que a nossa comunidade tem para edificarmos uns aos outros. Não estou erguendo a bola de alguém aqui, não é isso. É que isso é real, irmãos e irmãs, está acontecendo no meio de nós. É testemunho que edifica a igreja. Desde criança, os pais, é criança ainda, né? Mas os pais fizeram a escolha de formar a consciência da criança à luz da fé. Não esperar apenas o catequista da paróquia, com grande esforço, faz o seu papel também. Mas pai e mãe, tenham ciência. Vocês são os primeiros promotores da fé na casa de vocês. E qual o investimento que estão fazendo para o crescimento da vida espiritual na família de vocês? O João sabe diante de quem é que ele está dobrando o joelho. Não é um pãozinho, não é apenas uma simbologia. É Deus vivo, presença real na Santíssima Eucaristia. O segundo ensinamento espiritual para nós, esse conhecimento de Deus, é escutar a Deus nas Sagradas Escrituras. E nós herdamos como cristãos católico, apostólico, romano, desde o judaísmo. E nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, a expressão Shema Israel, no hebraico. Ou seja, ouve Israel, ouça Israel. E essa expressão marca toda a centralidade da profissão de fé do judaísmo. E isso, na pessoa de Cristo, se traz uma plenitude de revelação a nós hoje, quando Ele está rezando ao Pai, dizendo, eu te louvo, Pai, porque o Senhor está revelando aos pequenos, aqueles que não estão na incredulidade, aqueles que estão de mente, de coração, de espírito aberto, é o que o Senhor quer se dar a conhecer no hoje, nessa missa a nós. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, é o que dizia o Senhor lá em Deuteronômio, e com todas as tuas forças.
Estas coisas eu te ordeno, hoje ficarão sobre o teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se levantar. Ou seja, esse princípio da vivência da palavra de Deus já vem desde o judaísmo. Eles faziam de tudo para ter a vida antes da palavra. Alguns colocavam até não me lembro o nome que vem agora, mas tipo um cordãozinho, para ele ir andando e ter o versículo da palavra de Deus. Para quê? Para ele não se esquecer da palavra. O nosso fundador, ele cita um filósofo que diz que o homem é um ser que esquece. Por isso, todos os dias, irmãos e irmãs, começar o nosso dia lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, deixando iluminar a nossa mente para termos em nós a mente de Cristo. Como eu posso ser um homem edificado na fé, uma mulher edificada na fé? Podendo deixar que a luz da palavra vai todo dia. Vou plantar uma semente de eternidade todos os dias, porque ler a palavra de Deus não é algo qualquer. Esse documento que eu disse no início, um dos 4 mais importantes de uma revolução espiritual da graça de Deus na nossa igreja, no final da década de 60, que é o documento da Dei Verbo. Ali ele cita os hebreus dizendo que aprove-lhe Deus, que ele quis se comunicar conosco como amigos. Como crescer na intimidade com Deus, como entender o querer de Deus na minha vida? Meditando a palavra dele todos os dias, porque ali eu vou estar crescendo na amizade com Jesus. E ele quer se dar a conhecer, ele quer se revelar a nós a cada instante. Uma vez eu estava no Mosteiro de São Bento de São Paulo, foi lá para aprofundar um pouco sobre o Ministério de Cura e de Libertação. E na ocasião tinham 2 exorcistas lá do Vaticano, e um que é lá do interior de São Paulo. E eles contaram um testemunho que mexeu muito comigo. Eles estavam lá no Vaticano, no momento do exorcismo, a pessoa estava possesso, o demônio falou através da pessoa, que quando um cristão, ele começa o dia lendo a palavra de Deus, os demônios que estão aí nos ares pela perdição da nossa alma, eles não podem fazer mais nada. Que nós começamos o dia com Cristo Jesus. Quantos de nós vamos dormir ou acordamos sobre a luz da tela de um celular, mas não sobre a luz da palavra de vida e salvação? Deus está falando conosco, igreja, nessa manhã. Alguns místicos da igreja vão dizer que um dia sem a palavra de Deus é um dia perdido. E nós vamos entender porque Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, lá em Gálatas, mas é Cristo que vive em mim. Porque se eu leio a palavra, e aquele versículo bíblico, aquela palavra de Deus, eu guardo ela, um versículo da palavra diz o documento da Verbum, um versículo é o Cristo por inteiro que habita em nós. Por isso que Paulo dizia, não sou mais eu, é a palavra de Deus que está movendo o meu pensamento, é a palavra de Deus que está movendo o meu olhar, é a palavra de Deus que está moldando o meu coração, e está dando à minha mente a mente de Cristo, sendo um homem edificado na fé, uma mulher edificada na fé. Aí sim, estar na igreja como um homem espiritual e uma mulher espiritual também. Eu contei que recentemente, eu estou muito em contato com o casal lá de Fortaleza, quando o rapaz falava que ele não conseguia perdoar a esposa, por causa que ele tinha uma cultura do machismo que ele aprendeu com o pai, e o pai dizia para ele, olha, essa cultura que você aprendeu com ele, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E quando esse homem se abriu à palavra, ele saiu do abismo, da depressão que estava acabando com ele emocionalmente, psicologicamente também, restaurou seu matrimônio, e a filha que estava sofrendo diversas consequências emocionais e espirituais, hoje também está transformada pela graça de Deus. Bastou um na família, que é o pai, que tem uma autoridade espiritual, que é o chefe, é o que conduz, que dá a direção. Mas se o homem da casa não está imergido sobre o fluxo da palavra e da graça de Deus, como vai conduzir a família à luz sobre o farol da graça de Deus? E a última palavra, irmãos e irmãs, para esse conhecimento do Senhor que ilumina a prática da nossa vida é escutar a Deus na vida de oração. Guarda isso que eu vou te falar agora, que não é, essa frase não é minha, mas desde o meu início do processo de conversão me tocou muito. É do padre Robert de Grandes, um homem que ali na década de 80, mais ou menos, veio para o Brasil, se encontrou com o Monsenhor Jonas Habib, e através dele Deus contribuiu muito para o crescimento da renovação carismática em todo o território brasileiro.
E esse padre norte-americano dizia assim num dos seus livros, quando eu estudei quando era recém-convertido, que era o dom de línguas. Ele dizia assim: Deus nem sempre fala na oração, mas sempre responde a uma pessoa de oração. E foi a experiência de Abraão que ouvimos na liturgia da missa quinta-feira. Abraão na prática da sua vida, no seu dia a dia, como cada um de nós, trabalhando, cuidando dos filhos, vivendo com a família. Deus falou com Abraão: sobe ao monte, prepara o altar e presta culto de adoração a mim. Aí Abraão falou: tá bom, Deus pediu, eu vou. Só que tinha um detalhe muito importante para nós. Deus falou: Abraão, só que você vai subir com Isaac. Isaac, irmãos e irmãs, foi acho que um dos maiores modos como Abraão se sentiu honrado por Deus nessa terra. Que Deus prometeu uma descendência a Abraão, e Abraão caminhou anos pela fé e não vendo filho, não vendo a sua posteridade chegando. De repente nasceu Isaac. E o pequenino Isaac, Deus disse a Abraão: eu sei que você é um homem de fé, mas Deus queria testar o temor de Abraão a Deus. Sobe ao monte, coloca o lenho na costa do seu filho, já é um pré-anúncio de Cristo que vai levar o lenho do madeiro da cruz para se sacrificar por amor à humanidade, e oferece o teu filho como vítima de expiação e adoração por mim. Gente, quando eu estava rezando de manhã, antes de vir aqui celebrar a missa com os nossos acolhidos, eu olhei para esse texto, imaginei Abraão subindo com o filho e lágrimas caindo. Mas ele não voltou atrás. Porque uma vez que ele era doutrinado, a primeira coisa que o padre falou: caminhar com a igreja. Ele era doutrinado no conhecimento de Deus, instruído pela palavra. Aí ele aprendeu a ouvir Deus no seu coração e na sua consciência. Se Deus está pedindo, não vou ficar questionando. Deus pediu, eu vou fazer. Porque quem teme a Deus não fica racionalizando as coisas, não fica questionando as coisas. Se tem conhecimento da fé, é a pessoa que reza no seu dia a dia, é iluminado pela palavra de Deus, sabe o que a igreja diz sobre os fatos da vida. Quando Deus fala no teu coração, faça como Abraão, vai. Ele não ficou preso numa dimensão da sua afetividade, do amor ao filho, não ficou preso nas suas emoções, não ficou preso na sua racionalidade. Ele tomou o filho e falou: vamos, Deus pediu, eu vou fazer. Que Deus possa fazer crescer esse temor em nossos corações hoje. Que na medida que vamos entrando no conhecimento, na excelência do que Deus quer nos mostrar, quer nos revelar, quer se dar a nós, nós vamos nos desprendendo das coisas desse mundo que passa. Porque no sacramento do batismo, nós já fomos separados desse mundo. Então temos que viver nesse mundo como homens e mulheres que não pertencem a essa terra. Nós estamos aqui, assim como a vida dos santos, para nos santificar e santificar os nossos semelhantes. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós cantamos no início: eu te seguirei, Senhor, aonde fores. É onde fores ou é do jeito que eu quero? Abraão subiu. Irmãos, irmãs, pensa quando o filho olhou para o pai e falou: pai, ó, a madeira está levando. Eita Deus, o fogo está ali. Papai, cadê a vítima? Cadê o cordeiro? Aí Abraão, no ato de temor a Deus, no ato de fé: filho, Deus providenciará. E ele vai, começa a imolar o filho. Quando ele ergue o facão, por temor a Deus, ele se sacrificando. Porque para amarmos a Deus precisamos ter um outro amor, se desprender dos amores desse mundo, para declarar que Deus acima de tudo e de todas as coisas. Quando Abraão foi passar o facão, ele viu a voz do anjo: não, Abraão, já vimos que você é um homem que teme a Deus, não precisa. Pela fé podemos fazer muitas coisas, receber muitas graças de Deus, mas isso não é garantia de eternidade. O que vai garantir a eternidade a nós é crescermos a cada dia no temor a Deus,
que quem teme a Deus, como Abraão, está disposto a sacrificar tudo nessa vida por amor ao Senhor. Que Ele seja o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Na viagem desses dias, aí eu precisei andar de Uber. E aí lá andando, eu sou assim, do jeito que vocês me veem, né? Eu não chego quietinho, eu já chego. Ô Glória, Deus abençoe, meu querido. E aí, tá tudo certo? Quanto tempo de onde nós vamos? O motorista fica até assim. Hoje não quero no estresse, do trânsito, São Paulo trabalhando, chega um louco do Espírito Santo. Ô Glória. E aí conversa vai, conversa vem, o rapaz falou assim: eu tô passando por uns problemas financeiros, mas eu quero uma luz de Deus para mim. Aí conversa vai, conversa vem. Primeira coisa, fui dando um pouco que eu sei, né? Falando para isso uma coisa de administração financeira, tal. Aí me veio uma inspiração. Falei, você é católico ou evangélico? Falei, sou católico. Foi a missa domingo? Não. Aliás, quando foi a sua última missa? Ih, não lembro, padre. Falei, meu irmão, tá tudo errado. Princípio do reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, conforme a sua vida, a vida dele, e tudo será dado em acréscimo. Volta para Deus, que Deus vai te abençoar. Se desprenda das coisas desse mundo que passa e se apega ao Senhor. Falei, nossa, padre, não tinha pensado nisso. Falei, pois pense. Está sofrendo porque está na ausência de Deus. Deixa Deus ser o centro, deixa Deus te conduzir. Volta a Ele, volta ao conhecimento de Deus. Vamos ficar em pé, se nós encerramos também. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia consagrado a Ti. Porque assim como o Senhor, na sua oração, se deu a revelar aos pequenos, hoje o Senhor vem na sua infinita misericórdia alcançar a minha pequenez, a pequenez de cada um de nós aqui estamos e queremos e desejamos crescer no conhecimento daquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Não queremos, Senhor, nos perder dando murro em ponta de faca, caminhando na escuridão do nosso egoísmo, da nossa própria vontade, mas queremos, Senhor, ao inverso disso, sermos iluminados pela Tua graça, pelo conhecimento dessa doutrina que vai nos dando solidez interior, a luz da fé. Queremos, Senhor, crescer a cada dia na intimidade contigo, meditando, podendo mastigar cada versículo da palavra do Senhor. Deseja conduzir os nossos passos sobre o influxo do Espírito e falar ao nosso coração, como falou o coração de Abraão, na consciência que nem sempre quando eu ajoelhar o Senhor vai falar comigo, mas eu estando em sintonia com o Senhor, no conhecimento da fé, na luz da Tua palavra, sobre a moção do Espírito Santo que move sobre nós, como na segunda leitura que ouvimos hoje, uma vida espiritual. Uma vida daquele que caminha com Cristo pelo sacramento do batismo, como um homem novo, ressuscitado a cada dia, porque é isso, a obra da Tua graça em nós. Eu convido você a rezar, meu querido, minha querida, dizendo, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer ainda mais, Jesus. Vai rezando, meu amado, minha amada. Eu quero te conhecer ainda mais pela fé da doutrina da nossa igreja. Eu quero te conhecer ainda mais criando o bom hábito da leitura orante da Tua palavra a cada amanhecer, podendo despertar não só a minha vida para esse mundo, mas a minha alma sendo imergida no Teu mistério de amor, na palavra de vida e salvação que o Senhor deseja me instruir a cada instante do meu viver. Eu quero, Senhor, em meio às contrariedades da vida, poder rezar sabendo que o Senhor está no barco da minha existência. Eu quero te conhecer ainda mais, Jesus, porque hoje nessa Santa Missa vai me crescendo e dando o entendimento que eu não posso limitar o transbordar da Tua graça com a inundação de amor sobre mim, mas eu quero, Senhor, me deixar conduzir. Eu quero me direcionar por Ti. Não quero, Senhor, me perder nas coisas desse mundo que passam do meu jeito, do meu querer, do meu proceder, mas eu quero conformar a minha vida, fazer com que a minha alma vá se prostrando em adoração ao Senhor a cada instante do meu viver, porque não tem sentido dizer sou cristão, eu te seguirei onde for, Senhor. Não tem sentido se não for sobre a compreensão daquilo que o Senhor me pede hoje, dos passos que vai iluminando o meu caminhar.
Eu quero estar contigo, eu quero te conhecer, Jesus, ainda mais.